Número 25, pastor, só vai pegar o bom samaritano? Já ouvi umas 200 vezes. Vou, irmão, porque Deus direcionou nessa palavra. A parábola do bom samaritano. Todo mundo junto aí? Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. Olha a categoria desse rapaz, hein? Olha com quem que ele foi mexer. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. Mestre, aquele foi educadinho, né? Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Grava esse versículo aqui, irmão. Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Ele perguntando. Ao que Jesus lhe propôs. Assim Jesus respondeu. O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Jesus aqui questionando ele também. Se ele era alguém que entendia muito da lei, então Jesus também foi no calo dele perguntando. Se você conhece a lei, então como que você interpreta? Vamos lá no versículo 27. E ele replicou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? O que Jesus falou para ele então? Ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a sua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, responde corretamente, fazei isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou-se a Jesus, mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu, falou assim, certo homem descia, por parábola, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, aos quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando ele quase morto. Consciente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou para o outro lado. Do mesmo modo agiu o levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou por outro lado também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve o quê? Você está acompanhando aí, irmão? O que ele teve? Compaixão, misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-se sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Cuida desse homem, e se alguma das despesas que ele tiver a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, fala com os teus filhos, fala com a igreja do Senhor que aqui está, Pai. Que nós possamos ser impactados mais uma vez por essa história que nós já conhecemos, mas eu sei, Deus, que o Senhor renova cada vez quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada. Por isso, nessa noite, fala aos nossos corações, fala ao coração dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. Então você conhece essa história, né? A história do bom samaritano é uma história muito conhecida de todos nós, mas é importante nós estarmos relembrando, né? E conceituando ali as pessoas que passaram por esse homem. Primeiro caso aqui é esse doutor da lei. Quem era o doutor da lei na época? Era aquele que conhecia todas as leis de Moisés, aquele que conhecia todos os mandamentos, tudo aquilo que era necessário para prosseguir. Mas ele teve a coragem, a ousadia de indagar o Senhor Jesus. Talvez por algum motivo, talvez ele queria achar algum subterfúgio para alguma situação dele. Não sei, aqui a Bíblia não nos fala por quê, mas ele, como conhecedor da lei, ele foi tentar arrancar algo de Jesus para
provar alguma coisa para ele, talvez. Isso eu imaginando. Mas como um doutor da lei, ele conhecia, ele sabia desse mandamento. Ele sabia dessa origem para herdar a vida eterna, onde eu falei para você guardar na sua mente. Então, para que você entenda hoje essa palavra, essa ministração é para quê? Para que nós possamos herdar a vida eterna. Quem quer herdar a vida eterna, levanta suas mãos. Está faltando gente querendo herdar a vida eterna. Levanta a mão, irmão. Todo mundo aqui quer herdar a vida eterna. Levanta bem alto aí. Misericórdia. Quem quer herdar a vida eterna aí? Todos, né? Então está aqui um segredo, irmão, para você herdar a vida eterna. Jesus aqui fala com o homem da lei e nos orienta nos dias de hoje algo para que nós possamos herdar a vida eterna. E qual seria esse mandamento? Qual seria, irmão? Abre para mim, Fernando. Mateus 22, versículo 37 aqui no telão. Mateus, capítulo 22, versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Até aqui está fácil, né? Está fácil? Amar o nosso Senhor, nosso Deus, de todo o coração e com toda a inteligência, é muito fácil, né, pastor? Mas não é só isso. Aqui Jesus, ele é completo, ele fala assim: esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, pastor, você tem que amar o teu próximo como você se ama. Independente de quem seja o seu próximo. E aí que entra as indagações na nossa mente, né, pastor Robson? Aí que entra as situações que nós criamos conflitos em nós, onde nós, às vezes, nos pegamos e perdemos a nossa salvação. Porque aqui Jesus é claro em dizer, nessa parábola do bom samaritano, explicando a esse homem da lei, que para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, nós deveríamos que cumprir esses mandamentos. Amar ao Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós nos amamos. E aqui a história, ela fala sobre isso. A história conta a história de alguém que fez isso. Só que Jesus é muito sábio, né? Jesus foi muito sábio, continua sendo ao lado do Pai no seu trono, zelando por nós. Mas aqui Jesus, a nos ensinar no dia de hoje, com essa parábola, com essa passagem, a ensinar esse homem da lei, foi muito sábio. Porque ele usava por parábolas. E aqui ele explicou, ele contou essa parábola do bom samaritano, onde ele fala ali que primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita, depois passou o samaritano. E quem eram essas três pessoas? Quem era o sacerdote? Quem era o levita? Quem era o samaritano? Quem foi que socorreu esse homem que estava perdido no meio do caminho? Para nós entendermos um pouquinho da história, a pastora Cris vai passar por lá, talvez, né? De Jerusalém a Jericó era aproximadamente 25 quilômetros, essa distância. E essa estrada era uma estrada já conhecida como estrada, ela tinha até um nome, que eu não vou lembrar agora, mas era uma estrada que muitos assaltantes ali ficavam naquele lugar para assaltar, por ser já talvez uma passagem fácil para eles, por montanhas, pela sua geografia, pelo o seu local, mas já era uma estrada conhecida. Mas aprove acontecer essa parábola, não foi um acontecimento, porque é uma parábola, é algo que Jesus ensinava por parábola. Mas Jesus era tão sábio a ensinar, que ele colocou nessa posição, de um lugar de distância, num lugar que já era um lugar de difícil acesso, um lugar onde pessoas já eram assaltadas, esse homem foi passar por ali. Talvez ele deveria passar por ali, talvez ele cortou um caminho, nós não sabemos. Isso não importa na questão, mas importa o quê? Que as três pessoas que passaram por ele, por que eu estou falando para você que essa estrada era uma estrada já de assaltos, de lugar, era uma estrada que tinha chamado, era alguma coisa com sangue, o nome da estrada. E os sacerdotes e os levitas, eles poderiam passar por ali. Historiadores, teólogos, eles explicam isso, que os sacerdotes e levitas, eles tinham passagem por ali, porque ninguém tocava neles, pastor. Ninguém tocava nesses homens. Apenas pessoas comuns que eram tocadas, mas sacerdotes, eles tinham como passagem aquele lugar.
Então por isso que passou o sacerdote, passou o levita, porque ele tinha acesso e ninguém tocava neles. E hoje à tarde, eu preparando essa mensagem, fiquei fazendo essa reflexão. Eles tinham passagem por aquele lugar, eles sabiam que aquele lugar era um lugar que poderia se encontrar alguém necessitado. E a história nos conta, a parábola nos conta, Jesus falando que o sacerdote passou por ali. E quem era o sacerdote na época? Qual era a função do sacerdote? É como se fosse o pastor hoje, um ministro, alguém que está à frente da obra. E você não vai ver em nenhum momento Jesus falando, não falando mal, mas usando alguém ministerial, vamos assim dizer, para ensinar. Mas nesse momento Deus usou aqui o sacerdote, o levita. O sacerdote era alguém que era separado, era aquele que levava a palavra, aquele que orientava pessoas, era o pastor daquele povo, era o homem de Deus. A Bíblia nos conta, a história nos conta que o sacerdote passou, aquele homem estava ferido, tinha sido roubado, a Bíblia fala bem completo que ele foi assaltado, tiraram tudo que ele tinha, além de tudo, quase deixaram ele morto. Para deixar quase morto, foi muito judiado, né? Apanhou demais. E esse sacerdote passou por ele e viu. Jesus assim fala na sua parábola, que o sacerdote ali passou e viu aquele homem, quase morto, e nada fez. Ele se desviou do seu caminho. E aqui nós não estamos julgando o sacerdote nem o levita, não é essa a questão. Mas o sacerdote desviou o seu caminho. Depois Jesus fala que o levita também da mesma forma. Quem era o levita? Qual era a função do levita? O levita era o ajudante, eram os obreiros da casa do Senhor, eram os diáconos do templo. Então passou ali também alguém que era orientado por Deus. Era alguém que tinha uma direção espiritual, não era uma qualquer pessoa. Passou ali o levita. Alguém orientado pelo Senhor, alguém que sabia que tinha que fazer o melhor por vidas, por pessoas. Mas o que ele fez? Ele desviou o seu caminho. Daí Jesus, na sua sabedoria, falando com esse homem da lei, ele fala sobre o samaritano. E aqui ele também quer dar uma balançada na cabeça dos homens ali daquela época, né? Porque o samaritano ele não batia com os judeus. Eram povos que eram separados, até por causa da religião. Isso, pastor Marcos. Porque os samaritanos eles foram para um outro caminho religioso. Até eles tinham uma ligação judaica, mas eles foram para um outro caminho. E ali eles tinham esse conflito entre judeus e samaritanos. Então, samaritano com judeu, não era assim da gente se encontrar e se cumprimentar, a paz do Senhor, querido samaritano. Não. Ele deveria desviar o caminho. Mas a palavra do Senhor aqui nos direciona, dizendo que Jesus, falando com esse homem da lei, diz que o samaritano parou. Aquele que ninguém esperava que parasse, foi ele que parou. E Jesus ensina aqui, nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, independente do que for. O que Jesus quer ensinar aqui nessa parábola, o que Jesus orienta esse homem da lei, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Antes de eu fazer essa pergunta tão básica, né? Mas eu quero também, numa reflexão hoje à tarde, eu fiquei pensando, poxa, mas quem seria eu nesse caminho? Será que eu seria o sacerdote? Será que eu seria o levita? Será que eu seria o samaritano? Quem seria eu nesse caminho? E eu te faço essa pergunta também, que essa reflexão eu fiz hoje à tarde. Quem seria você nesse caminho? Se pergunte para você, e quem seria eu nesse caminho? Com certeza você vai falar que seria quem? O samaritano, amém? Aquele que ia parar, aquele que ia sarar as feridas daquele homem. A Bíblia é tão completa que ela fala ainda que o samaritano ele estava preparado, né? O homem estava ali com o azeite, com o vinho e com ataduras, não é isso? A Bíblia não fala que antes dele levar para a hospedaria, ele cura aquele homem ali na estrada, não cura, mas ele faz algo para aquele homem antes de levar para a hospedaria. Então o samaritano, na mente dele, talvez ele fosse alguém que estivesse preparado para encontrar alguém, independente de quem for. Aqui uma reflexão minha, não é uma orientação da Bíblia, mas aqui, se nós formos fazer essa reflexão, esse homem estava preparado, pastora Cris. Ele estava ali com o azeite, ele estava ali com o vinho, ele estava ali com as ataduras. Independente de quem ele encontrasse no meio do caminho, ele ia ajudar.
Então o samaritano estava preparado. Então essa pergunta eu faço para você. Quem é você nesse meio desse caminho? Você vai levantar suas mãos e falar: eu sou o samaritano, pastor. Eu ia parar, eu ia fazer algo por esse homem, eu ia, independente de quem fosse, eu ia ajudá-lo. E na minha reflexão eu fiquei pensando, talvez nós não sejamos nenhum dos três. Talvez nós sejamos aquele homem ferido no meio do caminho. Também uma reflexão minha, que talvez você faça agora. Talvez você não seja nem o samaritano que ajudou, talvez você não seja nem o levita, talvez você não seja nem o sacerdote, mas talvez você foi ou está sendo nesse momento aquela pessoa ferida no meio do caminho, precisando de uma ajuda, precisando de alguém que chegue até você e sare as tuas feridas. Posso ouvir um amém, igreja? Alguém que chegue até você e coloque ataduras na sua ferida, que cure, que te passe o remédio que você precisa. Talvez nós não sejamos nenhum deles. Nós sejamos aquele homem ferido que estava no meio do caminho. E por muitas vezes da nossa vida nós fomos esse homem ferido. Amém? Por muitas vezes, talvez lá no início da sua conversão, você homem, você mulher, foi essa pessoa ferida, que estava lá no meio do caminho. Estava lá perdido, desorientado. Talvez hoje você esteja dessa forma, ferido, desorientado, precisando de algo, de alguém, que alguém te dê uma palavra, que alguém fale algo para você de Deus, que alguém te oriente em alguma coisa. Talvez você seja essa pessoa ferida no meio do caminho. E será que vai passar o bom samaritano por você? Você aguardando o bom samaritano passar por você. Você aguardando aquela pessoa que vai te dar uma boa palavra. Você aguardando aquela pessoa que vai sarar as suas feridas. Amém? Então aqui Deus está nos indagando quem nós somos. Somos o samaritano, somos o ferido. Quem nós somos? Em que direção você está hoje? Qual é a sua direção hoje? Pastor, eu estou precisando de ajuda. Então você é aquela pessoa que algum samaritano vai se levantar e vai chegar até você, vai te dirigir uma palavra, vai te orientar. Não, pastor, eu estou bem hoje. Eu posso ajudar pessoas. Glória a Deus. Então você é o samaritano que vai se levantar e vai ver alguém que precisa de algo e vai dar uma palavra para aquela pessoa. Você vai ser o samaritano que vai se levantar e vai falar: ei, o que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para te dirigir. Ei, eu tenho o meu pastor lá na igreja que pode dar uma palavra. Eu tenho alguém ali que pode, por telefone, orar por você, como vocês foram fazer ontem à noite com Israel, saíram daqui depois da oração e foram orar por alguém. É o bom samaritano indo ao encontro do ferido, daquele que está precisando de um auxílio. Quem é você, irmão? Quem é você no dia de hoje? De que forma você está hoje? De que forma você se levanta diante de Deus hoje? Estamos aí há uma semana do encontro com Deus. Temos ali 52 pessoas que já deram seu nome. Se levante como um samaritano. Cuide de alguém. Se direcione à frente de alguém, fala: aí, irmão, não desiste não. Você deve ter convidado alguém. Se você não convidou, essa palavra hoje é para essa direção, irmão, para que você convide alguém. Pastor, por que você quer tanta gente no encontro? O trabalho é muito grande, é muito trabalho, dá muito trabalho, irmão. Nós queremos almas para Jesus. A finalidade do encontro com Deus é só uma: almas para Jesus, irmão. Salvação, libertação. E assim, tem pessoas aqui da igreja que são obreiros que vão participar. Não é uma libertação, não é uma cura, mas são pessoas que querem se renovar em Cristo. São pessoas que querem ter um reencontro, que querem se alimentar. Então, vai existir pessoas de todos os jeitos naquele lugar. Semana que vem, sábado e domingo, você vai encontrar pessoas de todas as formas naquele lugar. Você está preparado para ser o samaritano que vai curar a ferida de alguém? Você está preparado para ser aquele que vai estar com uma palavra na língua para falar com ele? Por isso que nós estamos aqui nos fortalecendo, irmão, porque nós somos humanos, nós somos fracos, somos cheios de imperfeições, cheios de falhas, cheios de erros. Eu peco, irmão. Pastor, você peca? Claro, irmão. A gente peca em palavras, em gestos, em olhares, todos os dias, mas nós temos que entender que quando nós vamos de joelho ao chão, a cara ao pó, Deus, Ele vem com a sua misericórdia sobre as nossas vidas e nos usa.
Ele quer te usar, Ele quer te levantar nessa geração como um samaritano que vai sim curar pessoas, que vai se levantar, que vai pregar a palavra de Deus, que vai prosseguir, que vai caminhar. Eu sei que as coisas não são fáceis. Há momentos na vida da gente que o gigante se levanta. E é com todo mundo, irmão. E em todas as áreas. Às vezes se levanta num luto, eu vendo a Andréia ali, lembro disso, se levanta num luto onde é difícil você lidar com isso. Às vezes se levanta numa depressão, né? Que a pastora Cris já falou tantos testemunhos sobre isso. Às vezes se levanta numa doença que às vezes vem e pega alguém da sua casa, da sua família, que você se apega naquilo. Ou às vezes vem e se levanta no financeiro. Hoje as pessoas são muito ligadas no financeiro, irmão. Qualquer coisinha já não... A coisa está difícil, eu já não vou no culto hoje, porque não sei o quê. O financeiro parece que pega tudo. E nós temos que entender que a nossa vida é espiritual. A nossa vida é em Deus. As pessoas estão se apegando a pequenas coisas. E Deus quer te levantar como um bom samaritano, que vai prosseguir, que vai curar. E a Bíblia ainda fala que ele levou o homem ferido para a hospedaria. Lá ele pagou as despesas deles e ainda deu uma orientação para o dono da hospedaria, que se tivesse alguma mais despesa sobre a vida daquele homem, ele passaria lá e aceitaria. O que eu faço uma reflexão nesse sentido? Ele não simplesmente fez o seu trabalho ali e abandonou aquela pessoa. Ele falou, não, eu vou acompanhar. A Bíblia não fala isso, mas ele queria acompanhar. Ele sabia que aquela pessoa ia precisar do auxílio dali para frente. Então você vai encontrar pessoas na semana que vem no encontro com Deus, que vão precisar que você esteja acompanhando ela na segunda, na terça, na quarta, após o encontro, irmão. Pessoas que vão precisar do seu auxílio, que você vai ter que ligar para ela e falar, ei, vem para o culto quarta-feira. Tem sido uma bênção, Deus tem se levantado lá, naquele lugar. As portas dos céus, como eu sempre falo na minha oração, se abrem naquele lugar. Deus quer te levantar como bom samaritano. Quem vai se levantar aqui como um bom samaritano, em nome de Jesus? E eu falo não só no encontro, porque essa mensagem você pode levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Talvez você fale, pastor, eu estou muito corrido, eu não vou ajudar nesse encontro essa semana, eu não consigo auxiliar em nada. Irmão, não é só o encontro. Estamos falando da vida de pessoas, estamos falando de vidas. E por isso que eu falei para você lá no início, que o mestre da lei perguntou para Jesus qual seria, ele fala assim, o que está escrito, olha, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova, ele indagou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então não é só o encontro, eu estou usando o encontro porque nós estamos com foco no encontro dessa semana. Em junho nós vamos ter um grande trabalho com os casais, dia 14 de junho. A partir da semana que vem nós vamos bater forte isso, casais. Porque a igreja ela se move dessa forma, trabalhando o que é necessário. Então, a partir de junho, casais, forte em casais. A igreja cuida de pessoas. Mas aqui nós estamos falando do encontro e de uma mensagem pastoral para vocês também, para as suas vidas. Aqui ele fala, mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? É um peso forte, pastor Robson. Para herdar a vida eterna. Todos aqui de vocês, eu ainda fiz todos levantar a mão, todos querem herdar a vida eterna. Mas aqui está uma chave. Você tem que amar a Deus. Facinho. Amar a Deus? Poxa, pastor, eu amo a Deus. Você tem que se amar. Tem pessoas que nem se amam. A gente conhece pessoas assim que têm dificuldade até para se amar. Mas amar o próximo, pastor? Como que eu vou amar essa pessoa que fez tanto mal para mim? Que fez algo terrível? O senhor não sabe a minha história. O senhor não sabe o que aconteceu comigo. Existem pessoas que se levantaram contra a minha vida. Existem pessoas que se levantaram contra a minha casa. Existem pessoas que se levantaram contra a minha família. Irmão, é questão de salvação. Salvação. Se você quer ser salvo em Cristo, quer morar com Deus na vida eterna, é amar o seu próximo também. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja difícil. Porque tem pessoas que são difíceis, irmão. Ué, normal, né, pastora Dani? Tem pessoas que são difíceis de você lidar.
Tem pessoas que vão se levantar contra você, que vai ser mais difícil ainda, que você vai lembrar daquela pessoa e falar, puxa, mas essa não dá. Mas a palavra do Senhor não divide pessoas aqui, não. Aqui nessa parábola, Jesus é claro em falar que nós devemos amar ao nosso próximo. Amar aquele que precisa, aquele necessitado. Não é só um desconhecido no meio do caminho que você foi lá e sarou as feridas dele, você ajudou a curar ele, e ele foi embora e você nunca mais viu na sua vida. Não. É aquele que se levanta contra você. É aquele que talvez para você seja um peso. É aquele que talvez para você precisa liberar um perdão, que da boca para fora você falou que já liberou, mas não liberou. Talvez aquela pessoa que você tem lá no seu interior, lá no seu fundo do seu coração, uma mãe perdida no passado, ou um pai, ou um tio, não sei. Há casos de mãe com filhos, a gente vê casos assim extremos, pai com filhos, a gente vê, essa humanidade de hoje está terrível, irmão, a gente vê pai matando filho, filho matando pai. E nós como cristãos devemos reverter essa situação. Nós como cristãos devemos fazer tudo ao contrário, porque nós temos aqui a chave para tudo. Deus nos deixou a chave, a herança maior está aqui na palavra dele. Só que nós esquecemos que, às vezes, nós esquecemos de cumprir aquilo que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou. E hoje Jesus está falando bem claramente ao seu coração que se você quer herdar a vida eterna, você deve amar o seu próximo. Amar o seu próximo, independente das circunstâncias, independente das situações. Você não deve guardar mágoa de pessoas. Isso aí não é coisa de cristão, irmão. Vou falar de cristão. Quem crê em Cristo Jesus não pode ficar guardando mágoas. Às vezes a gente faz isso. Pastor, se eu não guardo mágoa de ninguém, tento não guardar, irmão. Quando alguém se levanta contra mim, eu tento esquecer aquela pessoa. Se a pessoa não me quer do lado dela, se a pessoa não se levantou por alguma situação contra mim, ela não quer do lado dela, não quer próximo a ela, eu me afasto. Mas eu não fico guardando isso no meu coração, eu não fico remoendo isso. Isso é algo que só te machuca, isso é algo que só te faz mal, isso é algo que vai te afastar da tua salvação. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Isso aqui não é palavra minha, está aqui Jesus falando ao homem da lei. A parábola é só do bom samaritano, ali em cima é uma realidade. A parábola é a explicação que Jesus dá, mas quando ele fala com o homem da lei, está em pretinho ali, não está em vermelho quando Jesus fala. Não é parábola, é algo que Jesus estava falando com alguém. Quem crê na palavra do Senhor aqui? Se você crê na palavra do Senhor, então você deve seguir aquilo que ela te orienta. É fácil? Não é. Todos os dias uma luta. Todos os dias uma luta. Todos os dias um gigante. Todos os dias você tem que se levantar e a gente prepara tudo aqui, não sai nada que está aqui, né? Você vai longe e não fala nada que está aqui. Deixa eu tentar ler alguma coisa aqui. O que você tem feito pelo seu próximo? E o próximo que talvez você tenha algum problema com ele. Hoje Deus te trouxe aqui nesse lugar. Deus já sabia todos aqueles que iam estar aqui. Se você tem alguém para se acertar com Deus, é hoje, amanhã, cedo no máximo. É você ligar para essa pessoa, passar uma mensagem e passar pelo teu orgulho, passar por toda a situação. E depois você vai ligar e talvez você tenha uma resposta negativa. Talvez essa pessoa seja usada pelo demônio lá do outro lado, te responda com alguma palavra top, e você não vai ficar bravo. Você vai falar para Deus: Deus, eu fiz a minha parte. A tua palavra foi pregada ontem no culto de domingo. Deus falou através da vida do pastor Juliano que eu devo herdar a vida eterna. Para que eu venha herdar a vida eterna, eu tenho que amar o meu próximo. Então essa pessoa se levantou contra mim, mas eu amo ela. E você vai passar uma mensagem, você vai ligar, eu não sei o que você vai fazer. Pastor, mas você não sabe a minha história. É muito difícil eu fazer isso. Essa pessoa fez muitas coisas, mano. Passa por cima do seu orgulho. Você não sabe às vezes o que você está travando na sua vida. Você não sabe às vezes
chaves que você pode virar na tua vida, que você está travando, que você está segurando, cadeados que você está com a chave ali, com 5, 6 chaves trancando ali, que está tão fácil de você liberar a tua bênção, de você liberar provisão, milagre, cura, restituição sobre a sua vida, coisas que você está aprendendo. O que você tem feito pelo seu próximo? Tem cuidado dele? Tem sarado as feridas dele? Ou você tem julgado? Ou você tem deixado ele de lado? Ou às vezes você tem caluniado essa pessoa? Então, às vezes a gente faz isso. Ainda a gente está no pecado, está no erro, a gente comete o maior erro ainda de falar mal daquela pessoa que se levantou contra a gente. Ah, mas aquele fulano lá não presta. Aquele fulano lá não sei o quê. E não é assim que um cristão deve lidar com as coisas, não, irmão. Não é dessa forma que Jesus nos ensina, não. Ah, pastor, é ser muito santo. É ser sim, irmão, ser muito santo, sim. Nós temos que buscar a santidade, sim. Temos que buscar a santidade. Se nós não buscarmos santidade, nós não vamos ter a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É aquela hora que você se sente fraco. É aquela hora que você fala, puxa, mas eu estou fraco. Por quê? Porque você não está buscando a santidade. Você não está buscando se afastar daquilo que não agrada a Deus. Você continua caminhando naquelas situações que não agrada a Deus. Você continua indo na mesma direção daquilo que não agrada ao Senhor. E é como eu disse para você, trava as tuas bênçãos. Tem pessoas que estão preocupadas em cuidar da vida dos outros mais do que da sua própria vida. Tem pessoas que estão preocupadas, ficam olhando, investigando a vida de irmãos, nesse celular, nas mídias digitais, irmão. Ame mais essas pessoas, para de ficar deixando a sua boca ser usada pelo inimigo, irmão. Se você vê algo de errado, não fica, no máximo vai e fala para o teu pastor, mas não fica falando da boca para fora para todo mundo, irmão. Não fica aí espalhando, eu vou falar para aquela irmã ali, porque aquela irmã ali, ela é uma bênção. Irmão, quando você faz isso, você fala para a primeira. Daquela primeira também tem uma outra irmã que é uma bênção também, ela vai falar, e assim vai. Em vez de você ajudar, você vai atrapalhar. Então quando você vê algo errado, e eu não cuido da vida de ninguém, irmão, eu não vou ficar aqui olhando status aqui, só quando alguém fala, viu, pastor, você viu aquilo? Eu vou lá, porque eu tenho que ver.